Bom dia, gente, mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês. O pastor Eli esteve com esse missionário de vocês, Luiz Fernando, né? Luiz Fernando, ele esteve com ele ontem lá com os jovens e adolescentes que eu pastorei lá na igreja de Embuias. Eu não estava, eu estava celebrando uma cerimônia de casamento, não a da Inglaterra, né, gente? Não foi foi outra. Foi boa também. Não foi que nem aquela, mas foi boa. E aí, de noite, o pessoal começou a me mandar um monte de mensagem. Meu, esse missionário, o cara é doido, foi muito bom. Nossa, eu falei, ele vai me dar trabalho, cara. A molecada toda quer largar tudo e ir para o campo missionário depois de ontem. Mas vai ser um trabalho bom. Gente, é especial estar com vocês nessa data de aniversário da igreja, de vocês que são a igreja. E eu queria pensar com vocês sobre um texto que fala um pouquinho da essência de como ser igreja, mas que isso chegasse a você de uma forma bem prática também, tá bom? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 19. João 19. Uma passagem curta, bem emblemática, tem a ver com família, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais, assim como o Chico orou, essas coincidências, né, Chico, que Jesus faz. João 19, versículo 25. João 19, 25. Obrigado, Chico. Contrário, irmãos, João 19, 25. A gente vai ler um trechinho curto. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler aqui na minha versão, vocês vão me seguindo aí com os olhos. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe, mulher, este é o teu filho. E ao discípulo disse, esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Até aí. Que como oramos, a palavra de Deus fale aos nossos corações, amém? Irmãos, vocês conseguem ver essa cena? Jesus está ali, já na cruz, e essas pessoas estão diante dele, vendo ele padecer esses momentos finais, e ele está nos últimos suspiros dele, nas últimas palavras dele, e como parte dessas últimas palavras, ele fala isso daqui, para a mãe dele, para esse discípulo e para aquelas pessoas que estavam ali. Vocês conseguem entender o peso dessas palavras, gente? Porque Jesus falou bastante coisa, né? A gente tem sermões dele, a gente tem histórias, parábolas, né, que ele contou, diálogos que ele teve, entabulou com as pessoas por aí, inclusive com alguns demônios que ele expulsava. A gente tem muita coisa que ele falou, mas qual o peso dessas palavras específicas que a gente leu agora? Essas palavras têm o peso de ser as últimas palavras, né? As últimas palavras nos suspiros finais. Pensando nisso, eu lembrei de uma palestra que eu vi uma vez. Eu com a minha esposa, Bruna, a gente tem o costume de assistir algumas palestras sobre a área que ela estuda. Ela está estudando medicina, falta aí mais 2 aninhos, e ela já se forma como meia médica, depois vem a residência. E para eu entender alguma coisa desse universo que ela vive, a gente costuma assistir algumas palestras sobre ciência, sobre medicina e tal, para eu conseguir, né, dialogar com as pessoas, ela e com as pessoas ao entorno dela. E uma dessas palestras que a gente viu era de um médico socorrista. Vocês sabem o que é um socorrista? Aquele cara que vem dentro da ambulância do SAMU, já conheceu de perto? Espero que não, mas talvez você já tenha conhecido. Ele vem ali dentro do SAMU, né, da ambulância, e ele chega para prestar o socorro emergencial ali, né? E esse médico que estava dando a palestra, ele estava falando sobre o seguinte tema. Eu minto ou eu não minto, falo a verdade, quando eu chego para socorrer uma pessoa e eu percebo que já era, que essa pessoa vai morrer. E ela pergunta para mim, doutor, eu vou morrer? Eu falo a verdade ou não falo? Esse era o tema dele. E ele disse assim, ele não era cristão, né? Ele falou, olha,
via de regra, toda a minha vida, eu mentia, eu não tinha coragem de falar, não. Chegava ali, eu via a pessoa estrupiada, eu fazia uma pequena avaliação do quadro, falava, como é que diz aquela expressão antiga, subir no telhado? Eu falava assim, já era. E aí a pessoa perguntava, doutor, eu vou morrer? Ele falava, não, vai não. Não, fica tranquilo, não vai morrer não. E ele falou que normalmente a reação das pessoas era de muito nervosismo. Então as pessoas começavam a falar, mas está doendo, o senhor imobiliza minha perna, a pessoa ficava nervosa, às vezes atrapalhava. Ele falou, aí um dia ele acordou, tomou o café dele, deu um estralo nele e falou, quer saber, hoje eu vou falar a verdade, vou começar a falar a verdade. Aí primeira pessoa que ele pegou, que ele viu que não tinha jeito mais, a pessoa, doutor, eu vou morrer. Ele, vai bicho. É isso aí, cara, vai morrer, mano. E ele disse que ele começou a notar uma coisa interessante. Ele via que quando a pessoa estava ali nervosa, ele falava, você vai morrer, pode ficar tranquilo que vai. A pessoa olhava e era tomada por uma serenidade. Então respirava fundo e falava coisas como, fala para os meus filhos que eu amo eles, que eu amo muito eles. Falavam coisas como, eu deveria ter investido a minha vida de uma forma diferente. Ou então pedia para dar um recado para alguém, fala para fulano tal coisa. E então, calmamente, esperava chegar a hora. E ele falou, então eu aprendi que vale a pena falar a verdade para essas pessoas. Agora, quando ele falava a verdade, o que essas pessoas respondiam eram palavras muito bem escolhidas, né? Esse semblante que ele percebia era um semblante de quem entendia que estava diante desse momento que todos nós enfrentaremos, a não ser que Jesus volte antes. Pode voltar antes do fim dessa mensagem, né? Até antes do almoço, olha só. Mas caso isso não aconteça, nós aguardamos, mas caso isso não aconteça, nós vamos encontrar esse momento. Quando essas pessoas percebiam isso, elas refletiam, e então as palavras eram muito escolhidas, muito especialmente colocadas, não é? Então, a gente, olhando para essa cena aqui de Jesus, a gente vê que ele tem uma noção do que está acontecendo. Numa outra história com a mãe dele, com a Maria, ele está num casamento, né? E parece que ele está meio imerso em alguns pensamentos, e a Maria chega para falar uma coisa para ele. O que é? Acabou o vinho, vai ser um escândalo. E aí ele olha para ela e fala, que tenho eu contigo, mulher? A minha hora não chegou. Minha hora não chegou. E aí você fala, nossa, que grosso, né, cara? Poxa vida, por que ele estava tão nervoso assim que falou com a mãe desse jeito? O que parece é que quando ele está num casamento, normalmente o que a gente está pensando num casamento? Principalmente se você ainda não casou, ou para quem não casou, está no casamento, está vendo o casamento, está pensando no seu, né? Quando é que vai ser? Que horas que vai ser? Quando? De que jeito? E Jesus está nesse casamento e parece que ele está pensando no casamento dele. E a gente sabe que o casamento dele, as bodas dele, é quando ele finalmente, naquele dia glorioso, se unisse à igreja. Então ele e a sua noiva aguardada, a sua igreja, santificada e pura, vão ser um. E vão celebrar isso num casamento. Parece que Jesus está pensando, ele está vendo um casamento e está pensando nisso. É meio assim, abusado, né? Tentar imaginar o que Jesus está pensando, mas acho que aqui nesse caso é bem sugestivo. E só que quando ele olha para aquilo que vai acontecer, ele sabe que ele tem que passar, para que a glória dele seja vista nesse casamento, ele tem que passar por um outro momento de glória dele, que ele fala, eu serei glorificado, que é a morte na cruz. Quando ele fala de glória, tem uma ideia de um peso, de tudo que Deus é sendo derramado e mostrado ali. Toda a sabedoria de Deus está estampada ali na cruz. Toda a beleza de Deus está estampada ali na cruz. Toda a bondade, paciência e justiça de Deus e ira de Deus está estampada ali na cruz. É a glória dele ali, no Filho dele se entregando, sendo crucificado por nós. E quando ele está pensando no casamento, ele não tem como pensar sem passar pela glória na cruz. Então parece que ele está dolorido com aquilo, e a hora que a mãe vem falar do vinho, ele fala, calma que não chegou a hora. Mas nessa história que a gente está lendo agora, a hora já chegou. Ele está vendo que a hora chegou, e ele sabe que a hora chegou, e ele sabe que são as últimas palavras dele. Então tem esse peso, assim como esse socorrista que via as pessoas escolhendo as palavras, a gente pode ter a certeza que Jesus já devia escolher bem as suas palavras, né?
mas nessa hora mais do que nunca. E o que ele diz? Algumas ideias para nós. Primeiro, ele mostra um nivelamento. Diante da cruz dele, diante das palavras dele nesse contexto, ele nivela as pessoas por completo. É a própria mãe dele que está ali, e ele não fala, mãe, esse é o seu discípulo. Ele não fala pelo nome, Maria, não. Ele chama ela de mulher. Isso é bem genérico, né? Mulher. É uma frase genérica. E não era comum da época, não. É até meio... É um distanciamento, assim, igual hoje. Cidadão. Seu filho olhasse para você e falasse, cidadã. Meu filho, poxa. E ele diz, mulher, esse é o seu filho. Vou falar depois um pouquinho do significado dessa frase, mas antes de tudo, olha como ali diante da cruz as pessoas são iguais. A mãe dele mas ali também ela é parte dos discípulos, ela é parte daqueles que estão diante dessa cruz. Isso é importante para a gente entender nessa manhã. A cruz nos nivela. Talvez você, conheço alguns aqui, mas talvez a história de muitos aqui eu não sei nada. E talvez na tua história você está chegando para ver Jesus e está se comparando aos outros. E você olha e fala, nossa, mas eu tenho um currículo de pecado que é uma beleza. Todos nós temos, tá? Vou te dar essa notícia. Mas diante da cruz, esse currículo não importa. Eu tinha um mentor que falava para mim, diante da cruz não tem montinho. O que é? Não dá para subir mais. Está todo mundo aqui diante da cruz, eu dou um montinho aqui e me destaco dos outros. Não, diante da cruz é sobre o mesmo chão. A gente está na mesma altura. Isso não é bonito, gente? Para que ninguém se glorie. Tem uma passagem que Paulo fala. A salvação é pela graça, não é pelo nosso mérito, para que ninguém se glorie. Diante da cruz nós somos nivelados. Então pode ser que algo em você, se você está se aproximando de Jesus, ou ainda que você já caminhe com Jesus, algo em você desperta uma comparação com essa gente de igreja, essas pessoas que vão lá na frente e falam, que cantam, que oram, eu nunca vou ser um negócio... Não existe isso, meu. Não existe isso. A gente é nivelado diante da cruz. A própria mãe de Jesus aqui, no tratar, ela é nivelada como todos os discípulos. Amém? Primeira ideia para nós essa manhã, a cruz nos nivela. Não existe montinho, não existe destaque. Uma segunda ideia é que a cruz não só nos nivela, como ela nos preserva no prumo, no lugar certo. Porque pode ser que a gente começou a caminhar com Jesus com essa ideia muito clara para a gente. Olha, não é pelo meu mérito, eu estou nivelado, sou como todos, mas aos poucos a gente pode começar a viver pelo nosso mérito, pelo nosso merecimento. E isso pode nos causar algumas coisas. Por exemplo, se eu começo a me relacionar com Deus na base do que eu faço para agradá-lo ou não pela cruz que me nivela, se eu tenho uma boa imagem de mim mesmo, nossa, a imagem que eu tenho em relação a mim é ótima, eu me considero em alta conta, eu vou me tornar um arrogante e um religioso. Porque eu vou achar que eu mereço as coisas de Deus, a minha retidão merece, eu vou me considerar melhor do que os outros, eu vou começar a apontar dedo para os outros. Agora, se eu tenho uma baixa consideração em relação a mim mesmo, sabe aquela coisa, eu sou uma porcaria, eu sou um fracasso, sou um perdedor, e tudo o que eu ponho a mão eu estrago, eu complico, a melhor coisa que as pessoas fazem é ficar longe de mim. Você tem essa imagem ruim em relação a você mesmo? Você não vai cair na arrogância ou na religiosidade de apontar o dedo para os outros, vai cair no desânimo, na depressão. E o bom é que a cruz nos afasta das duas coisas, porque diante dessa cruz, diante dessa boa notícia, eu entendo que eu não valho nada mesmo. Jesus teve que morrer ali porque eu não presto mesmo. Então eu não tenho motivo para me arrogar ou para apontar o dedo para outros. Mas, ao mesmo tempo, diante dessa cruz, eu entendo que eu sou completamente, incrivelmente aceito. Eu sou totalmente liberto. Eu sou amado. Eu recebo filiação. Eu recebo aceitação. Então, esse desânimo em relação a eu não valho nada, eu não presto, ele também é transformado. Então, a cruz não só me nivela, como ela me apruma. Ela me permite não cair nem na
religiosidade arrogante e nem nessa depreciação depressiva. Tá certo? Então parece que a gente começa nesse evangelho da cruz, mas a gente tem que permanecer nesse lugar. Eu tenho aprendido, irmãos, a pregar o evangelho para mim mesmo, assim, quase todo dia. Tem dia que eu acordo assim mais animado, com confiança no sucesso e tal. Aí, às vezes eu me lembro, eu falo, lembra que você não é tudo isso não. Lembra que você é pecador, que você precisa da graça de Deus hoje. Não confia muito naquilo que você está vendo, naquilo que você consegue manipular. Lembra, seja dependente, se prostre. Em compensação, tem dia que eu acordo também. Sabe aquele dia que você acorda, não quer nem olhar no espelho? E eu prego para mim mesmo, lembra que Jesus te ama muito, lembra que Ele morreu por você, lembra que hoje mais um dia esse perdão se renova. Sabe, então a gente tem que não só começar com o Evangelho, mas lembrar o Evangelho, o arroz com feijão, o básico para a gente, todos os dias. Então a cruz nos nivela, a cruz também nos preserva no prumo certo. Uma outra coisa que a cruz faz, ela nos redime, ou seja, ela aproveita quem a gente é e usa isso de uma forma, até os nossos defeitos, as nossas características, de uma forma excelente. A gente vê aqui na história que a tarefa que Jesus pede para Maria é que ela seja mãe desse discípulo. Vou explicar mais, esse é o último ponto, o que é ser mãe e filho na igreja. Mas ela era uma tarefa, ele pede para a mãe, para ela exercer a sua tarefa de filha, não, de mãe. Então, parece que diante da cruz, aquilo que nós somos, a nossa história, as nossas características não são anuladas. Apesar da gente ser nivelado, a gente não é anulado. O que eu quero dizer? Não sei se você já viu aquelas imagens de países assim como o Japão, aquela fotografia de Tóquio, que todo mundo é muito parecido e muito igual, sabe, se veste do mesmo jeito. Isso não te dá uma agonia? Assim? Você fala, nossa, pensou ser enquadrado, todo mundo igual, a mesma roupa, as mesmas características, o mesmo jeitão. Eu imagino se eu estivesse andando no Japão, fosse assaltado, fosse para a polícia, reclamasse, e aí a polícia fala assim, pegamos 5 suspeitos, identifique. Fala, não sei, cara, tudo igual. Pode ser uma piada preconceituosa, vai? Talvez, não é muito politicamente correto. Aí você fala, como os caras são iguais, meu? Dá uma agonia, principalmente que a gente é brasileiro, a gente é diferente, a gente não é igual. Aí você chega na igreja e fala, nós somos todos iguais. Você fala, não sou, bicho, não sou, tem um monte de mania, tem um monte de coisa. E a gente não é mesmo, a gente é nivelado no sentido de que não é nosso mérito, não é nosso merecimento. Mas Deus aproveita a história e as características de cada um e redime aquilo para usar de uma forma específica para o reino dele. Não é? E aí talvez você se olhe e fale, nossa, mas a minha história, assim, para Deus usar, ele vai ter que ser muito bom mesmo para ele tirar alguma coisa da minha história. Ele é. Ele é bom nisso, assim. Ele faz isso muito bem. Tem um filme que está em cartaz aí do apóstolo Paulo, o pessoal tem falado muito bem, o apóstolo Paulo, Deus usou a história dele, Jesus usou a história dele de uma forma inesperada. Ele era um assassino, um perseguidor, um religioso, e foi o cara que falou sobre a graça, sobre a aceitação para os gentios, para aqueles que não eram do povo. Opa, que transformação de história. Pedro, com aquela coisa de ser impulsivo, de cortar a orelha do cabra lá, de negar Jesus, de pipocar e ir para trás. Depois, Jesus usando toda essa história de testemunho de erro, de acerto, de restauração, como um testemunho também. Para mim, tem 2 exemplos que Deus, assim, ele fala, eu vou escrachar, eu vou mostrar como eu conserto qualquer coisa. Que não são pessoas, são ideias maiores. Uma dessas ideias, a cidade. Sabe quando surgiu as cidades na Bíblia, gente? O povo tinha recebido uma ordenança de Deus. Vão, se espalhem pela terra, cultivem a terra, vão por aí. E aí esse povo que estava debaixo dessa ordem resolveu parar e ficar no lugar e criar muro e se proteger, fazer uma cidade. Ou seja, era justamente o que Deus tinha falado para não fazer. Fala, vai por aí. E eles falam, vamos ficar aqui, vamos se fortalecer e vamos construir uma torre para ninguém se perder e poder voltar para cá, Babel, tá certo? E Deus chega e fala, isso aqui que vocês fizeram é o símbolo da rebeldia contra mim. Vocês estão mostrando que vocês não querem
ir pela terra que eu construí para vocês, que vocês não estão me obedecendo e que vocês querem vocês ser os próprios deuses de vocês. Ou seja, a cidade é um símbolo de rebeldia e de vamos fazer do nosso jeito, não vamos fazer do jeito de Deus. Aí Deus confunde as línguas, espalha eles, e aí eles continuam a construir cidades. Diz que os descendentes de Caim construíram cidades. Os descendentes de Caim não é uma galera boa. Começaram a construir cidades. Ou seja, cidade é um negócio estranho. E aí, no meio dessa história, Deus fala, quer saber? Vem aqui, vocês são o meu povo. Faz a minha cidade logo. A cidade que tem o meu nome. A cidade que vai pôr um templo em que a minha presença, que sou Deus dos céus e da terra, a minha presença vai estar nessa cidade aí. Cidade de Deus. Jerusalém. Ah, peraí, a cidade era um símbolo de rebeldia. Agora já Deus falou, então deixa eu mostrar, deixa eu consertar isso aí que vocês criaram. Fazer uma cidade. E conforme, não vou fazer a Bíblia inteira, né, mas conforme a gente vai indo para o final da história aqui, Apocalipse, a visão que o apóstolo João tem no final da Bíblia. E eis que eu olhei para o alto e vi, descendo dos céus, a nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade que está cheia da presença de Deus. E nessa cidade vocês vão morar. Peraí, a cidade era um negócio de rebeldia, Deus pega e faz a cidade dele, e agora, no final de tudo, ele vai descer uma cidade dos céus para a gente habitar na cidade perfeita. Percebe como ele pega aquilo que o homem tinha criado como uma rebeldia e ele transforma aquilo em algo maravilhoso? Não é incrível? Deus é bom nesse negócio de pegar coisas estranhas e transformar em coisas significativas para o reino. Uma outra figura que Deus faz isso é a figura do rei. Deus te fala, vocês são o meu povo, eu vou reinar sobre vocês. E aí os caras queriam uma coisa que eles pudessem ver, alguém que eles pudessem tocar. Eles falam, Deus, nós queremos um rei. Aí ele fala, vocês são tão tolos, porque esse rei vai se encher de ganância e vai descer o chicote em vocês para ele ficar rico. E vocês vão trabalhar tudo para ele. Mas toma. Então o rei nasce numa tolice, numa falta de confiança a Deus. E de repente vai um rei pior que o outro, os juízes, aí o primeiro rei lá, aí Deus fala, então deixa eu pegar um rei do meu jeito aqui, segundo o meu coração, Davi. E aí em um certo momento ele fala, e mais do que isso, eu não vou dar só um rei segundo o meu coração, eu vou dar um rei segundo o meu coração, e eu prometo que ele sempre vai ter alguém no trono. E depois que some o rei, os profetas começam a se levantar e a dizer, e Deus está dizendo que um rei vai voltar. E esse rei que vai voltar, ele é diferente de tudo, e ele vai pôr todas as coisas em ordem, e esse rei que voltar é o filho do próprio Deus, e esse rei que voltar vai morrer por todos, e vai ressuscitar, e vai vencer a morte, e vai ser um rei que vai reinar para sempre. Filho de Deus. Mas peraí, o rei não surgiu como uma ideia ruim, uma tolice, um povo que não tinha fé, e aí Deus põe o rei segundo o coração, e aí depois ele põe o rei sempre ali, depois ele traz a promessa, e o Jesus, o rei dos reis, para sempre reinará. A ideia do rei era uma ideia ruim que Deus pegou e falou, eu vou restaurar o mundo com essa ideia. Como Deus faz, não é, gente? Ele pega as coisas mais esquisitas e redime de forma perfeita. Então, uma mensagem para nós nessa manhã é essa. Seja qual for a tua história, as tuas características, as tuas imperfeições, o seu jeitão, Deus usa isso de uma forma específica e perfeita. Ele redime isso para o reino dele, assim como fez com Maria. A maternidade dela seria agora um dom dentro da igreja. Seria a mãe daquele discípulo. Amém? Lembremos disso, o Evangelho nos nivela, ele nos mantém no prumo, mas ele também redime a história específica de cada um de nós para relevância no reino. Amém? Irmãos, por último, essa história de mãe. Maria e o discípulo ali na frente da cruz, e Jesus, mulher, você vai ser mãe dele e você vai ser filho dela. Que negócio é esse? Uma adoção. Sabem que a Igreja Católica interpreta isso errado há muitos anos, inclusive hoje muitos estudiosos católicos já assumiram que eles interpretam de uma forma errada, e os próprios católicos têm falado, não é bem isso que esse versículo fala. Que eles interpretam como essa passagem quer dizer que Maria, a partir desse momento, é a mãe da igreja, ou seja, aquela que
tem autoridade, ou de alguma forma intercede por toda a igreja. Mas não é essa a ideia, isso é uma interpretação equivocada. A ideia é que Maria é uma mãe, ela seria uma mãe na igreja. Ela seria uma mãe para a igreja. Ou seja, dentro daquele convívio ali dos discípulos, ela vai exercer um papel. E alguns discípulos vão ter um papel de filhos. Isso é uma espécie de padrão, de tipo, de molde para o que seria a igreja. Então, dentro da igreja, espera-se que funcione uma coisa parecida com uma família. Então, é assim que a gente pode explicar a igreja, de uma forma, tipo uma família. E o que acontece nessa relação de família? Se a gente começar a pensar, o que traz à memória uma mãe? Poxa, é cuidado, não é? Então, é exercer, dentro do contexto aqui da nossa igreja, exercer cuidado. Uma mãe ensina também, exercer ensino. Exercer consolo. Como é bom ser consolado por um colo materno, né? Dar uma chorada no ombro da nossa mãe. Exercer também, às vezes, um abraço, um acalanto. Ou até mesmo uma exortação, coisa que só... que assim, você fala, nossa, por que ela falou isso? Porque mãe vai falar mesmo. Não adianta falar, mas eu vou continuar falando. Esse tipo de exortação com muito amor, com muita empatia, mas também indo na ferida. A ideia é que dentro da igreja isso seja exercido. As pessoas possam receber. E, lembrando, parece que depois o filho também tem uma inversão, né? A minha mãe já tem aí 63 anos, e hoje em dia eu posso dizer, eu cuido bastante dela, eu dou bastante bronca nela, põe de castigo, essas coisas. Ensino umas coisas também. Se devolve, né? Se inverte essa ideia. Parece que começa cuidando tanto, consolando tanto a gente, e conforme as estações da vida vão passando, os filhos começam então a consolar, a cuidar, a abraçar também. E a ideia é que isso aconteça dentro da igreja. Uma boa imagem que a gente tem para a igreja. Vocês conseguem se ver assim? Poxa, a igreja é um lugar que a gente cultiva isso? Deveria ser, a gente deveria se ver assim. A gente cultiva esse tipo de relação, de cuidado, de consolo, de ensino, de exortação. Eu já experimentei isso diversas vezes, de ambos os lados. Eu lembro muito de uma história com uma irmã. É legal quando o nome da pessoa se confunde, né, com irmã. Tem uma irmã da nossa igreja que é a Irmã Alice. Todo mundo chama ela de Irmã Alice. Parece que no cartório os pais registraram Irmã Alice da Silva. Todo mundo só chama ela de Irmã Alice. A Irmã Alice é uma moça de oração, uma senhora de oração, está sempre na nossa igreja. E eu lembro um dia que eu estava chegando para trabalhar, para arrumar minhas coisas, e eu estava acabado. Assim, sabe aquele dia que você só vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Vou no embalo. Um dia antes daquele dia, eu tinha acessado pornografia, e aquilo estava me deixando culpado, aquilo estava me deixando para baixo, com a consciência pesada, desanimado, frustrado comigo mesmo, uma sensação de sujeira, de distância de Deus. Só que eu estava indo, né? Fui entrando, aí quando eu ia fazendo a curva assim para entrar na minha sala, a irmã Alice percebeu e falou, não vou deixar passar não. Falou, você está bem? Aí eu falei, não. Aí ficou um silêncio, acho que ela falou, será que eu vou mais do que isso, vou menos? Você vai me achar intrometida? Aí eu falei, você ora por mim? Ela estava esperando você falar. Aí ela falou, vem aqui na cozinha. Ela trabalha lá na cozinha da igreja. Aí eu me ajoelhei e ela começou a orar por mim em uma oração tão doce. Em algum momento dessa oração, ela pôs a mão sobre a minha cabeça e falou, Pedro, Deus está me mostrando agora uma espécie de uma esponja. E essa esponja, ela está passando por você e purificando você todo. Purificando sua consciência, purificando... Deus te perdoa, Deus te ama. Jesus olha para você e fala, se levanta, meu filho, eu quero te abraçar. E essa esponja está purificando você de tudo isso que você está sentindo. Aí eu falei, meu Deus, quem que contou para ela como é que eu estava assim, né? Tem umas coisas que a molecada da igreja tem um ditado que é, ou é Deus ou é pegadinha. Esse ditado funciona muito, gente. Tentem usar. Se acontece, você fala, meu, o que é isso? Ou é Deus ou é pegadinha. Que é muita coincidência, né, para a conta. Ou é Deus ou é pegadinha. Como essa moça sabia tanto de mim? Eu fui cuidado, fui abraçado por ela ali. Ela foi uma espécie de mãe para mim naquela manhã. E mudou o meu dia. Acontece que esse dia era meu aniversário. E ela não sabia disso, assim.
Então foi um baita presente que Deus me deu, uma mãe ali para me visitar naquele dia. Esse tipo de relação que a gente deve cultivar na igreja. Só que a gente tem que se permitir ser cuidado e se permitir cuidar. Irmãos, eu vim a maioria sabe, a minha primeira profissão foi no teatro, né? Foi como ator. E no teatro, quando a gente estuda como o teatro surgiu, ele surge como um lugar para ver e ser visto. Ver e ser visto. Em que sentido? As pessoas iam ali para um teatro, não era para assistir um espetáculo, uma peça. Elas iam para ver as outras pessoas que estavam indo ao teatro também. E para que as outras pessoas vissem elas também. Então era aquele desfile, né, de ostentação, aquela coisa. Então a pessoa ia ao teatro, a peça era só um adereço que tinha lá na frente, uma desculpa para o povo mostrar os vestidos, mostrar, né, as carruagens e tal e coisa. E todo mundo então se olhava e acontecia aquele social, né? As pessoas comentavam sobre isso. Aí depois surge a figura do colunista social, né, que é o cara que só escrevia sobre como é que estava o pessoal se vestindo, quem estava namorando quem, casado com quem e tal e coisa. Ver e ser visto, social. Misericórdia, irmão, será que isso muitas vezes se aplica à nossa igreja? Simplesmente, nossa igreja com I maiúsculo, né? Igreja, não essa, igreja de Deus, né? Um lugar para ver e ser visto. Um lugar onde eu passei a semana na minha casa, então eu vou no domingo, vejo algumas pessoas me veem, e então eu entro no carro para ir embora, e aí o comentário é: poxa, fulano tá gordo, né? Viu que fulano tá gordo? Sim, é. E aquele outro? E o pastor Pedro, fazia 6 meses que ele ia na igreja, estava mais careca ainda. E tô mesmo. E esse tipo de comentário, amenidades? Fulano trocou de carro. Fulano não está bem. Ver e ser visto, comentando sobre o que eu vi. Não é um comentário, poxa, hoje eu consegui me conectar com a palavra. Hoje parece que eu entendi, Deus falou comigo. Poxa, hoje eu vi que fulano estava precisando, eu preciso mandar uma mensagem para ele, preciso visitá-la durante a semana. Poxa, hoje, no momento do louvor, eu consegui entrar na presença de Deus e adorá-lo, e aquilo foi muito bom, me revigorou as forças. Não é esse tipo de comentário, é só sobre o que eu vi ou o que foi visto. Misericórdia, né, gente? Não é isso que Jesus, nessas últimas palavras dele, com esse tom especial, como a gente disse, veio trazer. Ele veio trazer um lugar que a gente possa experimentar de familiaridade, de família, de todos os contornos e coloridos que isso traz. Uma coisa que é muito legal, irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de experimentar ser família com igrejas em outros lugares. Porque aqui, poxa, às vezes se conhece faz tempo e é quase uma família. Agora, quando você chega num outro lugar, diferente de tudo, e em 5 minutos você já se sente família, só porque a outra pessoa lá é irmã em Cristo, a gente vê que a gente faz parte de um negócio que é de outro mundo. No começo do ano, em janeiro, eu e a Bruna nos casamos, 6 de janeiro, então a gente foi para a nossa viagem de lua de mel na África do Sul, na cidade do Cabo. E a gente estava lá, lua de mel, e falou, poxa, lua de mel, eu já trabalho na igreja, fomos tanto na igreja, fazemos tudo na igreja, lua de mel, não vamos ver uma igreja, né, nem por 1 quilômetro de distância. Deu 3 dias, a gente já estava pensando, onde é que vai ter um culto aqui, será? A gente já estava caçando um culto. E aí um taxista lá errou um caminho e passou em frente a uma igreja, a gente descobriu uma igrejinha lá, e fomos. Uma igreja pequena, assim, familiar, meio bagunçada, aquelas coisas, igreja mesmo, assim, aviso errado, aquelas coisas. Põe a letra, não era outra letra. Igreja clássica, assim, dessas boas. E uma coisa, a primeira linda que a gente viu, que naquele país, da África do Sul, onde tem uma segregação muito grande entre negros e brancos, a igreja era uma misturança. Parece uma bandeira do Corinthians, assim, preto e branco, para cima e para baixo. Era o único lugar que a gente viu aquela mistura entre as pessoas foi naquela igreja, na banda e tudo. Nos outros lugares era sempre dividido, assim, tudo dividido. E, poxa, o culto acabou, a gente estava indo embora, aí veio uma moça conversar com a gente, descobriu que a gente era brasileiro e falou, eu tenho um pai que é português, e ele já mora aqui há uns 20 anos, ele vai adorar falar português com vocês. E aí trouxe o senhor Dino para conhecer a gente. E aí o senhor Dino foi falar português, nem saía mais, assim, ele não lembrava quase como falava, e aí foi. Aí quando foi, ele não parava mais, né? E a gente conversava, ele falou, não, mas vocês estão aqui visitando, vocês vão para onde agora? A gente falou, hoje nosso programa era descansar mesmo, ir na igreja. Ele, pois venham tomar um cafezinho lá em casa. A gente foi, conheceu então a família dele, essa família mesclada entre portugueses e sul-africanos,
E então começamos a contar, enquanto a gente tomava esse café, as nossas histórias com Deus. E a gente ficou curioso, falou, senhor Dino, o senhor é português, mora na África do Sul. Posso dizer, a maioria dos portugueses que eu conheço são católicos. Como o senhor se tornou um evangélico? E aí ele falou, poxa, eu morava no Zimbábue, depois eu vim para Moçambique, depois eu vim para África do Sul, mas no meio do caminho eu sempre lia a minha Bíblia, então eu aceitei Jesus. Eu falei, pois é, como seria, né? Lendo a Bíblia. Que outro jeito de se converter? Lendo a Bíblia, ainda é assim que funciona, né? Que história, né? E a gente foi ouvindo aquela história dele de uma forma muito próxima, e aí, então a gente contou a nossa história também, e aí de repente quando foi ver, saiu o almoço, a gente almoçou, aí quando foi ver, estava tomando um cafezinho, aí eu falei, Bruna, vamos embora que a gente vai jantar aqui daqui a pouco. Não vai dar para ir embora. E passamos o dia ali com aquela família, parecia que estava visitando tios. E aí a gente chegou de volta para o nosso hotel, e lá no lobby do hotel, todo mundo tinha o hábito, à noite, de dizer o que tinha visitado, né, para trocar dicas. Ah, fulano tinha feito tal passeio, outro passeio, e vocês? A gente fala, poxa, a gente passou o dia na casa do senhor Dino aqui, uma família, aí todo mundo, ah, vocês têm família aqui? É tipo isso, assim. Acho que a gente tem uma família aqui, estendida. Era a sensação que a gente tinha, um domingo típico, clássico, na casa de uma família, que a gente tinha acabado de conhecer, né? É muito bom experimentar isso, gente. Ver como a gente é conectado com pessoas de uma cultura tão diferente, mas a gente é família. É isso que Jesus estava dizendo nessas últimas palavras. Esse é o seu filho, essa é a sua mãe. Seja uma família. Amém? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos nesse aniversário da igreja. Que os irmãos olhem para a cruz e lembrem que isso nos nivela. Olhem para a cruz e lembrem que ela nos coloca no prumo certo. Olhem para a cruz e lembrem que ela redime a nossa história para o reino. Olhem para a cruz e lembrem que ela nos faz família, ou seja, ela nos adota. E se nós somos adotados por Deus, somos considerados filhos, somos adotados na família de Deus, para aqueles que pensam em ter filhos, como eu e a minha esposa pensamos, seria importante que pelo menos a gente orasse sobre e cogitasse a respeito de adotar também. Não faz todo sentido? Não que seja algo obrigatório, mas algo que a gente deveria pelo menos se perguntar. Já que fomos adotados, faria todo sentido que nós orássemos e considerássemos se é uma vocação e um chamado para nós também fluir dessa mesma adoção na prática. E poder dizer, você adotou? Sim, porque eu também fui adotado na família de Deus. Também fui adotado por Deus. Eu sei que é algo grande, é algo muito sério, mas eu acho que vale pelo menos a provocação para a gente pensar e orar a respeito. Não vai cutucar muito os casais aí, tá, gente? Todo mundo acha que a igreja que se conhece já sabe, né? Quem pensa em ter bebê, essas coisas, vai falar, você viu, tá, adota. Deixa o Espírito cutucar por nós. Amém? Vamos orar? Curva essa cabeça. Se Deus falou ao seu coração, responda a Ele. Algo específico que Ele possa ter ministrado a você, responda em oração. Santo Deus, obrigado por tão bonita e incrível dinâmica que o Senhor traz para nós, de sermos família. Obrigado porque toda vez que eu venho aqui eu me sinto sim família com essas pessoas. Obrigado porque eu sei que muitos aqui têm sido sim, Pai, abraçados, consolados, exortados, cuidados. E que essa característica, na graça do Senhor, no fluir do Senhor, seja todos os dias multiplicada, Pai. Que possamos ser cuidadores também. Que a gente não perca de vista a Tua cruz, que a gente não perca o prumo, Senhor. Que a gente não termine nossa vida arrogando aquilo que fizemos, aquilo que completamos, mas que a gente possa terminar sabendo que no final o que conta é a Tua graça, no final o que conta é o Teu perdão. Cada um de nós vai terminar na mesma condição que começou, um pecador salvo pela graça de Deus, uma pecadora salva pela graça de Deus. E é esse lugar que nos cabe, Senhor, é esse lugar que nos mostra para não sermos arrogantes, esse lugar também que nos levanta para sermos aceitos e amados. Que cada um tenha, Pai, a sua história, ó Deus, de forma específica como instrumento no Teu reino. O Senhor não desperdiça nenhuma história, todas o Senhor usa para a Tua glória, porque o Senhor é muito bom e muito capaz nisso, Senhor. É assim que oramos, assim que adoramos, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Amém.